Somos uma família, né? Somos irmãos em Cristo, família de Deus. E é uma alegria realmente estar aqui mais uma vez, agradecer mais uma vez o pastor Newton, irmã Denise, Raquel. Matar a saudade de vocês tem sido uma bênção aqui, viu? E a gente está aqui então nessa reunião, cujo tema desceu do céu, eu não tenho a menor dúvida disso. Quando o pastor Newton me ligou, mandou um zap para mim dizendo o tema dessa reunião, eu tremi. 3 dias de poder com o jejum da rainha Esther. Eu não sei se a maioria de vocês conhece esse livro, mas eu quero fazer um acordo aqui com você. Se você ainda não leu todo o livro de Esther, faça esse compromisso comigo. É uma leitura contínua, você vai começar a ler, são 10 capítulos, e rapidinho você vai ter ali aquele entendimento, uma passagem, uma história preciosa, algo muito forte realmente que aconteceu na vida da rainha Esther. Então você pode fazer esse compromisso comigo nessa manhã? Pastora, a partir de hoje, quando eu chegar em casa, aí você vê o dia, vê o horário, mas faça esse compromisso, eu vou ler todo o livro de Esther. São 10 capítulos só. Eu creio que ali nos 15, 20 minutinhos você consegue ler todo ele. Eu vou hoje aqui resumir algumas partes do livro de Esther para você, mas eu queria realmente convidar você a ler todo o livro, porque certamente Deus vai falar ainda mais ao seu coração e você vai adquirir o quê? Conhecimento que vem da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, abra sua Bíblia lá no livro de Esther, se é que você já não está com ele aberto lá, porque 3 dias de poder e jejum da rainha Esther, nós vamos ler o livro de Esther. Amém? Capítulo 1, versos 1 ao 4. Eu vou tentar aqui, como eu falei, fazer um resumo da história da rainha Esther. E eu creio, irmão, que você é um irmão obediente, e você vai querer aprender ainda mais e vai ler todo esse livro com os seus 10 capítulos. Algumas pessoas conhecem, né, um pouquinho dessa história. Isso, Neemias, Esther, Jó. Se você tem dificuldade, você vai lá para Salmos, que é no meio da Bíblia. Aí você volta um pouquinho. Salmos, aí antes de Salmos, Jó, aí antes de Jó, Esther. Acharam? Todos estão no livro da rainha? Oh, aleluia! E a Bíblia diz no livro de Esther, capítulo 1, a partir do verso 1, nós vamos ler até o 4. Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidadela de Suzã, no 3º ano de seu reinado, deu um banquete a todos os príncipes e seus servos, no qual se representou o escol da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Então, mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, por 180 dias. Por quantos dias, irmãos? 180. Que festa grande, hein? Alguém aqui já comemorou aniversário por 180 dias? Quem já festejou 180 dias aqui o aniversário, levanta a mão. É difícil, hein? Mas naquela época isso era muito comum. Então a Bíblia está dizendo aqui para nós que havia um rei que dominava aqui da Pérsia até a Média, e ele comemorou então ali o seu reinado fazendo uma festa, fazendo uma comemoração por 180 dias, mostrando toda a riqueza do seu reino. Estamos falando aqui do rei chamado Assuero. Vamos pular para o versículo 10. E a Bíblia diz aqui no versículo 10, ao 7º dia, a festa durou 180 dias, mas quando chegou já no 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bista, Arbona, Bigtá, Abagita, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti,
com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Olhe para cá. Nesse tempo aqui, do versículo 10 até então o versículo 12, nós entendemos que no 7º dia, o rei Assuero já estava um pouco tomado pelo vinho. Imagina, 180 dias de festa. Já no 7º dia, o rei já estava um pouco embriagado. E num determinado momento, o rei mandou que a rainha viesse ter a presença do rei, porque ela era muito bonita, ela era muito formosa. E ali, juntamente com o rei, estavam os príncipes das províncias. Ele queria exibir a sua esposa diante daquelas pessoas que estavam com ele. E a Bíblia diz que no outro pátio, a rainha Vasti estava reunida com outras mulheres, provavelmente esposas daqueles príncipes, e ela também dava um grande banquete. A Bíblia não diz claramente por que Vasti se recusou a atender o pedido do rei. Mas ela foi realmente ali uma mulher que desobedeceu a ordem do soberano. Ele era uma autoridade, ele era o rei, ele era o marido dela. E ela deveria imediatamente atender o pedido dele, mesmo que o pedido dele fosse apenas para exibi-la diante dos príncipes que estavam ali. Ele era uma autoridade. A Bíblia não diz claramente, como eu falei, por que Vasti se recusou a ir à presença do rei. Mas por causa dessa decisão de Vasti, toda a história daquele reino mudou. E você vai ver por quê. A Bíblia diz então que, indignado, o rei tomou conselho dos sábios que estavam ali com ele e dos príncipes que o assessoravam, porque ele ficou muito indignado. Talvez Vasti tenha sido a primeira pessoa que tenha negado um pedido daquele rei poderoso. E eles foram unânimes no conselho que eles deram ao rei. Olhe só o que os conselheiros disseram ao rei Assuero, versículo 16. Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vasti não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque essa notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão ao seu marido quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzissem a sua presença a rainha Vasti, porém ela não foi. Hoje mesmo, rei, as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá daí muito desprezo e muita indignação. Se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edito real, e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero. E o rei deu o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Olhe para cá. Olhe o que a decisão de Vasti fez naquele reino. O rei Assuero, indignado, teve um pedido negado, tomou conselho ali dos conselheiros, dos assessores, e eles foram unânimes em dizer: olha, o que Vasti foi, ofendeu não só a sua autoridade, mas a todo o nosso reino, porque todas as mulheres vão saber que ela se negou a atender o seu pedido e vão querer fazer a mesma coisa com os seus próprios maridos, e haverá uma revolução de mulheres aqui na Pérsia. O Senhor precisa destituir Vasti do seu reino e colocar uma outra rainha no lugar dela. Assim, o reino não sofrerá uma rebelião de mulheres. Eu creio que essa decisão foi sábia. Eu não sei o que você está pensando aí na sua cabeça. Eu não sei o que a mulherada que está aqui está pensando.
Eu não defendo muito mulheres, não. Eu coloco a mulher de acordo com o padrão que está na Bíblia. Tem um grupo aí de feministas meio doido aí que está falando que mulher manda no marido, que mulher tem que fazer e acontecer. Sai disso. O marido é o cabeça da casa. Isso não estava aqui na reunião, na minha programação, mas eu não sei porque eu estou falando isso aqui. O marido é o cabeça da casa. Amém, mulheres? Glória a Deus. Outro dia a gente volta para fazer o seminário da família aqui. Olha eu me convidando, pastor Nilton. Mas a Bíblia diz então que a Vasti foi destituída do seu trono e colocada então uma outra rainha. E a gente já sabe então quem foi colocada no lugar dela, não sabe? Você sabe, você pode dizer para mim? Isso. Então aconteceu aqui no reino a seleção de uma nova rainha. Várias moças foram chamadas das províncias, moças belas, virgens, de boa aparência. E a Bíblia diz que elas foram reunidas e preparadas por quase um ano, como era costume naquela época, e finalmente esse grupo de mulheres, eles iam sendo apresentados ao rei uma por uma, até que o rei então, ao ter contato com cada uma delas, escolheria qual seria a nova rainha. E como vocês já falaram aqui para mim, a escolhida foi Esther. Esther era órfã de pai e de mãe. Ela foi criada pelo seu primo chamado Mardoqueu. Então, mais à frente, a Bíblia vai nos dizer que Amã, que era o segundo do reino, ele vai fazer ali uma conspiração contra Mordecai, que era então esse primo que criou a Esther. E ele vai fazer essa conspiração contra ele porque Mordecai não se curvava diante de Amã. Capítulo 3, verso 8. Você vai identificar essa passagem aqui que eu estou lendo. Capítulo 3, verso 8 diz: Então disse Amã, o rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Olha que mentira. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos esse povo, e nas próprias mãos dos que executarem a obra. Eu pesarei 10.000 talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu-o a Amã, filho de Amedata, agagita, adversário dos judeus, e lhe disse: essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor for do teu agrado. Olha que coisa séria. O segundo do reino, o segundo maior conselheiro do rei, inimigo do povo judeu, maldosamente arquitetou um plano e disse ao rei Assuero que tinha um povo que morava ali, que não obedecia às leis dele, e que esse povo devia ser exterminado. E esse povo era o povo judeu. Mordecai, quando soube dessa notícia, a Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes e começou a clamar e a jejuar junto com os outros judeus que moravam nessa cidade. E Mordecai então pede ajuda a quem? Pede ajuda a Esther. Esther também era judia. Então, se o rei coloca um decreto, ingenuamente o rei fez isso porque acreditou em Amã. Se ele coloca um decreto onde o povo judeu deve ser morto, onde o povo judeu deve ser exterminado, Esther, sendo judia, ela sofria risco de morte. E Mordecai, então, fez com que a notícia chegasse a Esther. E sabiamente, Esther, com a direção de Deus, ela consegue se aproximar da presença do rei. E aqui entra uma das partes dessa história que chamou mais a minha atenção. E eu quero trazer esse entendimento para você aqui nessa manhã. Eu quero que você então vá para o capítulo 5. Nós vamos pular para o capítulo 5, onde nós veremos a aproximação de Esther junto ao rei Assuero, e é isso que eu quero destacar nessa reunião especial nessa manhã.
Vamos ver o que aconteceu quando Esther se aproxima do rei. Capítulo 5, a partir do verso 1. A Bíblia diz: ao terceiro dia, Esther se aprontou com os seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava assentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Olhe para cá rapidamente. A Bíblia diz que toda pessoa que se aproximasse diante do rei sem ser chamada, imediatamente, se ele se enfurecesse com essa atitude, ele mandaria matar essa pessoa. Mas Esther estava seguindo a direção de Deus. O povo de Esther, o povo judeu, corria risco de morte. O rei já havia decretado, selado com o seu anel, que todo aquele povo poderia ser morto. Esther então clama, Esther então promove um jejum, como nós estamos aqui, de 3 dias. E diante da direção de Deus, ela se aproxima diante do rei, esperando que ele estenda o cetro sobre ela. Porque se ele não estendesse o cetro, se ele se enfurecesse com a presença dela, mesmo sendo ela a esposa dele, havia essa possibilidade, Esther seria morta, Esther seria enforcada. Mas ela arriscou a sua vida por causa do povo judeu. E ela estava ali fazendo tudo aquilo debaixo de oração, debaixo de jejum, que é como essa igreja se encontra nessa manhã, amém? E a Bíblia diz então que Esther se aproximou do rei, e o rei então estendeu o cetro à rainha Esther. Isso significa: você pode se aproximar, venha falar comigo, venha dizer a mim, ao rei, aquilo que você quer. E a Bíblia diz então aqui no verso 3, então lhe disse o rei, e isso fala profundamente ao meu coração, querido. Eu tremo diante dessa frase que o rei disse a Esther. Ele disse: que é o que tens, rainha Esther, ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará, aleluia. E respondeu Esther: se bem te parecer, venha o rei e Amã hoje ao banquete que eu preparei ao rei. E então disse o rei: fazei apressar a Amã, para que atendamos ao que Esther deseja. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esther havia preparado, disse o rei mais uma vez a Esther, no banquete do vinho: Esther, qual é a tua petição? E se te dará. Que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja a metade do reino. Olhe para cá. Queridos, mais à frente nós vamos entender e ler aqui que Esther, então, ela foi bem-sucedida no que ela pediu ao rei, e o povo judeu teve livramento da morte que já estava decretada pelo próprio rei. Esther foi bem-sucedida naquilo que ela pediu. Mas o que eu quero e preciso destacar para você nessa manhã é esse versículo 3 e esse versículo 6. Vamos lê-lo novamente? Versículo 3. Então lhe disse o rei, preste atenção nisso, que é o que tens, rainha Esther, ou qual é a tua petição, qual é o teu pedido, porque até a metade do reino eu tenho para te dar. E no verso 6 ele disse mais uma vez, ele reafirmou a palavra dele, ele diz: rainha Esther, qual é a tua petição? E eu vou te dar o que você deseja, eu cumpro o teu desejo, até que seja a metade do meu reino. Queridos, eu pergunto a vocês nessa manhã
manhã, o que vocês querem? O que cada um de vocês quer? Se eu pergunto isso aqui a cada um de vocês nessa manhã, o que você teria para me responder? Se eu pudesse chamar cada um de vocês aqui, no meio desse corredor, um por um, e perguntar a cada um de vocês, você veio aqui nessa reunião especial, o que você deseja? Qual é o teu desejo, mulher? Qual é o teu desejo, homem? Qual é a tua petição? O que você responderia a mim? Porque eu creio que você está aqui com um propósito. Eu creio que se você está aqui, há um pedido ardendo dentro do teu coração. Talvez algo que só você e Deus saibam. Talvez uma necessidade que só você e Deus conhecem. Se eu chamar você aqui, diante desse altar e perguntar o que você deseja e será cumprido, qual é a tua petição, qual é o teu desejo, e isso será feito sobre a tua vida, o que você terá para me responder? Eu quero dizer a você, querido, que mesmo que eu desejasse satisfazer o desejo do teu coração, e fizesse aqui uma grande fila, e perguntasse a cada um de vocês o seu desejo, eu, Andréia, não posso fazer nada por você. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar nesse sábado. Eu quero dizer a você que há um que pode, e Ele é Jesus. Eu quero dizer para você que há um que pode, e Ele está aqui nessa manhã. Eu quero dizer a você que há um que pode, e Ele é poderoso. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Ele pode, Ele pode, Ele pode. Ele é poderoso. Ele pode perguntar a você o que você deseja. Eu cumpro na tua vida. E é por isso que você está aqui hoje. Daqui a alguns minutos nós vamos orar. E você vai apresentar a sua petição. Não diante do rei Assuero, porque ele não existe mais. E jamais poderia satisfazer a tua necessidade. Mas diante de um Deus que um dia você escolheu servir. Um Deus que é bom. Um Deus que é amor. Um Deus que é galardoador. Um Deus que tem prazer em abençoar o seu povo. Esse Deus está aqui nessa manhã, e daqui a alguns minutos você apresentará a Ele a tua petição e o teu pedido. Aleluia. Mas antes que você faça isso, querido, eu preciso que você entenda como você fará esse pedido. E eu vim aqui nessa manhã para isso também. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7, aleluia. É preciso ter entendimento, segundo a palavra de Deus, quando formos apresentar algo ao Senhor. E o Espírito Santo de Deus vai abrir o seu entendimento nessa manhã. Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 7. E o verso 7 diz: pedi, e o que vai acontecer? Oh, glória! A continuidade do verso 7 diz: buscai, e o que vai acontecer? Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, o que busca, e a quem bate, ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. No Evangelho de Lucas, você não precisa abrir, mas há ainda um outro versículo que acrescenta: ou se o filho lhe pedir um ovo, dará um escorpião. Quem é pai e mãe aqui, levanta a mão em nome de Jesus. Querido, se o seu filho lhe pede
pede um ovo, você vai dar um escorpião para ele? Aqui, como diz em Mateus, qual é o pai que mesmo sendo da terra, o filho vai pedir pão, está com fome, está faminto, e você como um humano, você como homem da terra, você como mulher que vive na terra, a Bíblia quer dizer como um ser humano sujeito a falhas, se o seu filho está com fome e ele pede pão e você dá ele pedra para comer, aonde está um ser humano que faz isso na terra? Em nenhum lugar, isso não existe. Não há um ser humano, mesmo que seja falho, que dê uma pedra para o filho comer, ao invés de um bocado de pão. E a Bíblia está dizendo, quanto mais Deus, quanto mais o seu Pai, o vosso Pai que está nos céus, lhe dará boas coisas se você pedir. E o verso 7 é muito claro. Ele diz, se você pedir, você vai receber. Se você buscar, você vai achar. Se você bater, a porta vai se abrir. Porque Ele é Deus, porque Ele é poderoso. Ele não é filho do homem para mentir. Ele não é homem para se arrepender. Ele pode. Ele pode. Ele pode. Ele pode. Ele é Deus! Ele é Deus! Vá até o capítulo 21 do Evangelho de Mateus para nós encerrarmos esse entendimento que precisa estar aí impregnado dentro do teu coração. Acabamos de entender que Ele é Deus, Ele pode, e Ele jamais negará boas coisas aos seus filhos. Se você pedir, você vai receber. Se você bater, a porta que você precisa se abrirá nessa manhã, aleluia. Mateus capítulo 21, a partir do verso 18, a Bíblia tem como título a figueira sem fruto. E esse é o segundo entendimento que eu preciso que você tenha nessa manhã. O primeiro é esse que nós acabamos de falar. A certeza que se você pedir, você vai receber. Porque Ele é Pai, Ele é bom e Ele não nega aquilo que é bom ao seu filho. O segundo entendimento está aqui em Mateus 21, a partir do versículo 18. E essa passagem diz, cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram, como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu, em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E o verso 22 diz, e tudo quanto pedirdes em oração. De que forma? Crendo. Essa é a chave do versículo. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Com que palavra que termina esse versículo? Recebereis. Se você pedir crendo, você vai receber. Isso é palavra de Deus. Isso não é a minha palavra. Isso não é a minha opinião. Eu não estou emocionada aqui nesse altar. Não estou. Eu estou falando a verdade para você. Eu não estou com um sentimento dentro de mim de boazinha e viajei lá do Rio de Janeiro para vir aqui em Ipatinga dizendo, você vai ser atendido sim. Eu não vou passar a mão na sua cabeça como alguém bondoso e dizer para você ficar feliz que você vai receber. Não, eu estou trazendo a palavra do Deus que eu e você servimos. Essa palavra diz que se você
Eu quero convidar você a se colocar de pé nessa manhã. Oh, se coloque diante do Rei dos Reis, com reverência. Se coloque diante do Rei dos Reis. Não é o rei Assuero que está sentado aqui no trono. Oh, quem está aqui é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o poderoso, aleluia, Criador dos céus e da terra, soberano, e a glória será dele, e a glória será dele, e a glória será dele. Oh, eu quero dizer a você que você tem liberdade. Oh, se você sente de se ajoelhar, se ajoelhe. Se você quiser se aproximar diante desse altar, se aproxime. Esteja livre na presença de Deus. Esteja livre na presença de Deus. Não se importe agora com quem está do seu lado. Esse é o teu momento. Esse é o teu momento. Consente a sua fé. Ele está aqui. O poderoso está aqui. É momento de oração. É momento de clamar agora. Isso, se envolva na presença de Deus. O Senhor quer ouvir a sua voz. O Senhor quer ouvir a sua petição, igreja. Oh, igreja, clame. Oh, igreja, ore. Oh, igreja, o Rei dos Reis está aqui. Adore-o, adore-o, adore-o. Ele está aqui. Oh, Deus, é a tua igreja, Senhor. É a tua igreja que está aqui reunida. São os teus filhos, Deus. Os teus filhos. E a tua palavra afirma lá em Mateus 7. Oh, que qual o pai terreno, que o filho tem fome e pede um pedaço de pão, e esse pai dá um pedaço de pedra. Assim, o nosso Deus, o nosso Pai que está nos céus, como não dará boas coisas aos filhos que lhe pedirem? Deus é bom, Deus é galardoador daqueles que o buscam. Ele tem prazer em abençoar, Ele tem prazer em atender. Oh, a tua petição está no trono de Deus. A tua petição, o teu pedido, o desejo do teu coração, que você fez crendo, baseado na palavra de Deus, segundo a vontade e a palavra do Senhor. Ele está no trono de Deus, e ele será cumprido, e isso será para a honra e glória do nome santo de Jesus, porque ele é fiel. Aleluia.